Olá, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu quero comentar hoje a mensagem O Selo da Páscoa. A mensagem O Selo da Páscoa é muito importante para nós entendermos o poder vivificador do Espírito Santo sobre nossas vidas nesta hora em que nós estamos vivendo, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 11. Nós estamos nos aproximando do final de semana em que o mundo inteiro celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O selo da Páscoa foi quando Jesus Cristo ressuscitou, quando ele apareceu na manhã do primeiro dia da semana, e isso provou que ele de fato era a semente da mulher, de Gênesis 3,15. Isso de fato provou que ele era o Cordeiro Pascual, que Deus tinha aceitado o sacrifício pela semente eleita. E ele provou aquilo que ele disse. Ele falou que ele tinha poder para dar a sua vida e poder para reavê-la. Então, quando ele ressuscitou, isso provou que ele era Deus, porque só Deus é que podia fazer tal coisa. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então, quando ele apareceu naquela manhã gloriosa de ressurreição, a Bíblia fala que as sepulturas foram abertas. Foi isso que provou que ele era de fato o Messias, que ele era de fato o nosso parente redentor, que ele de fato havia pago o preço e que ele tinha as chaves da morte, da sepultura e do inferno. Então, ele pôde provar o segredo mais bem guardado de todos os séculos, que era o mistério da vida após a morte. Esse mistério, esse segredo estava guardado com Deus, e quando Jesus Cristo paga o preço no Calvário, veja, quando o véu foi rasgado de alto a baixo, isso revelou que ele era aquele predestinado por Deus para cumprir a profecia. Veja, a palavra que havia sido prometida, tinha surgido muitos falsos messias, até um tal de Bar Jesus tinha enganado o povo e ele não pôde provar nada que ele era de fato o Messias. Mas quando chegou o dia, chegou a hora, as escrituras que estavam apontadas em todos os profetas, começando por Samuel, a lei e os profetas, ele foi pesado na balança e foi provado que ele era o Messias. Mas o mais importante foi que ele deixou a sepultura aberta. Isso prova que ele era o nosso parente redentor. Como temos aprendido, muitos filósofos como Buda e Maomé e tantos outros que diziam que eram enviados de Deus, que tinham uma palavra divina para a população, para aqueles que o seguem, o que o seguiam. Veja, mas todos estão na sepultura e não puderam provar que tinham as chaves, que podiam mostrar qual era o segredo da vida após a morte. Então Jesus Cristo é o único, foi o único, por isso a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Então quando a palavra chegou a hora para que ela tivesse que se manifestar, o Espírito Santo começou a vivificar as Escrituras e trazer vida para aquela hora, para aquele momento em que a palavra tinha que se cumprir. Porque não é o papel que tem vida, é o Espírito Santo que vem sobre a palavra e faz a palavra viver. Então veja, quando chega o tempo apontado, um homem capta a visão e aquela escritura começa então a ser vivificada e ela então se encarna, ela se torna vida. Por isso que o anjo Gabriel veio a Maria, ele tomou Isaías 7,14 e pegou aquela escritura e deu vida para ela e vivificou aquela escritura na vida de Maria. Aquela palavra veio, o Espírito fez sombra e ela concebeu do Espírito, porque aquela era a hora, era a estação, e ela era a pessoa certa para cumprir aquela escritura. Então, o Espírito vem sobre a palavra para fazê-la viver. Isso é vivificar, é trazer a vida. Veja, no papel, ela não pode fazer muita coisa por nós, mas quando ela é vivificada, ela se torna viva, o Deus vivo, a palavra de Deus viva. Por isso que Pedro disse para o Senhor Jesus: tu és o Filho de Deus vivo, tu és Cristo, tu és a palavra encarnada. Então ele estava vendo quais escrituras estavam se cumprindo naquela hora. Ali estava Isaías
9:6, ali estava Isaías 7:14, ali estava Gênesis 3:15, ali estava o desejado de todas as nações, ali estava a palavra que Moisés tinha dito: Deus, o Senhor Jeová, levantará um profeta como eu. Veja, então ele estava identificando a Escritura para esta hora. Então, o selo da Páscoa, o que provou que de fato era ele o Messias, foi a sua ressurreição. Em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50, nós temos a Escritura que diz respeito à sua ressurreição. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, esse grande tremor de terra, um terremoto, veja, o véu do templo foi aberto, foi rasgado, para mostrar que aquele Deus do Velho Testamento, que tinha se escondido atrás do véu, no templo de Salomão, não estava mais lá agora, estava pendurado no Calvário, atrás de peles humanas. E veja, quando a sepultura foi aberta, naquele primeiro dia da semana, os crentes do Velho Testamento, de Adão ao ladrão da cruz, saíram atrás dele. Isso provou que ele era o Messias e esse era o selo da Páscoa, o que provou que de fato ele havia ressuscitado naquela manhã gloriosa, porque Davi havia dito: não deixarás que os meus ossos sejam quebrados, nem que o meu corpo veja corrupção. A corrupção começa depois de 72 horas. Então, quando ele sai naquele primeiro dia da semana, veja, antes que apodrecesse o seu corpo, ele aparece andando no meio da cidade, aparecendo aos discípulos. Então, isso foi o selo da Páscoa. Então, Mombrana prega uma mensagem intitulada O Selo da Páscoa, para mostrar a ressurreição hoje nos nossos dias. Romanos capítulo 8, verso 11, levantando a igreja da sepultura denominacional, da morte espiritual, e dando vida a esse corpo de Jesus, o corpo de Cristo, porque Cristo é as primícias da ressurreição. Muitas pessoas afirmam que tem Cristo morando neles. Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós. E eles então falam, mas não podem provar que a Escritura está de fato vivificada em seus corpos mortais. O irmão Brana pôde provar o que ele estava dizendo. Ele pôde provar que Cristo estava vivendo em carne humana, porque a mesma vida, os mesmos sinais de Jesus Cristo, ou que Jesus tinha feito no passado, estavam agora sendo praticados através do seu ministério. Isso mostra que o selo da Páscoa, a ressurreição agora, para mostrar que de fato Jesus não está numa sepultura mais, mas que ele está vivo, é que ele está repetindo, pôde repetir as mesmas obras que ele fez enquanto estava aqui na terra. Muitos podem dizer: Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em ti, mas não podem provar, através de sua vida, que Jesus está ressuscitado, como pôde provar o irmão Brana? Através dos mesmos sinais e maravilhas, o sinal messiânico, um profeta, as mesmas obras e até maiores do que o próprio Senhor Jesus fez enquanto estava aqui sobre a terra. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja, isso foi Jesus Cristo através do anjo de Apocalipse 10:7. Então, o selo da ressurreição, o selo para provar que ele está vivo, foi que as mesmas obras que foram feitas através de Jesus são feitas agora outra vez através da igreja. Então, na mensagem O Selo da Páscoa, falando a respeito da encarnação da palavra, da promessa para esses dias, veja, parágrafo 56 a seguir. Aqui estava ele, como um homem nascido de uma virgem, mas isso tomou o Espírito de Deus para vivificar aquela palavra para ele. E ele foi a palavra vivificada para aquela hora. Isso faz toda a diferença. Muitos podem dizer que Cristo está morando neles, mas não podem mostrar que isso está vivificado em suas vidas.
Então, o tempo havia chegado quando você teria que ter um Redentor. A lei havia fracassado, outras coisas haviam fracassado. Agora, isso toma um Redentor. E ele era o Redentor prometido. E ele foi vivificado pela palavra de Deus. Agora, se aquele mesmo Espírito que estava sobre ele para ser o Redentor para aquela hora, veja, que temos aceitado, agora, a promessa nesses últimos dias do que aconteceria, se você se tornar parte daquela palavra, você está redimido nele, porque o mesmo Espírito que habita em Cristo está habitando em nós, vivificando a sua vida para esta era. E isso também nos fins dos tempos vivificará seus corpos mortais, os ressuscitará e os trará outra vez. Veja, essa é a profecia. Isto afasta a tristeza quando olhamos nisso desta maneira, e esta é a verdade. E em Romanos aqui, Paulo nos provou isto. Se o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, ele também vivificará vossos corpos mortais. Este é o mesmo Espírito que o levantou, que vivifica o verdadeiro crente para a vida eterna. E o Espírito que levantou a Jesus dos mortos habita no crente, vivifica o crente para a vida eterna. Então aquela palavra prometida para esta hora, Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10:7 e outras escrituras passam a viver, ou passaram a viver, no indivíduo para o qual a promessa havia sido dirigida. E para mostrar isso, os mesmos sinais que Jesus fez apareceram aqui através do seu corpo, mas veio primeiro um profeta. Porque veja, o corpo de Cristo, carne de sua carne e osso dos seus ossos, sendo vivificados pelo poder da ressurreição, para mostrar que ele está vivo através da sua igreja. Isso traz um grande consolo, traz um grande descanso, que nós não estamos crendo no mito, nós não estamos crendo no evangelho de 2000 anos atrás. Evangelho quer dizer boas novas, e as boas novas ele tem ressuscitado. E essa é a mensagem que Deus mandou que nós pregássemos, anunciando que ele vive. Esse é o evangelismo do tempo do fim. Veja, para provar, através da igreja, do seu corpo, que a Bíblia, que a palavra de Deus não tem passado. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela foi outra vez vivificada pelo Espírito Santo, para ser cumprida aqui nos nossos dias. Esse é o selo da Páscoa. Este é esta hora em que o selo foi rompido, a pedra foi revolvida, para mostrar que, de fato, a igreja de nosso Senhor Jesus já está no processo de ressurreição, porque ele tem nos vivificado esses corpos mortais e nos levantado da incredulidade para a fé na palavra, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar. Compartilhe essa mensagem de Páscoa. Se você não está inscrito, inscreva-se. E até o próximo comentário, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.